Você já foi apagada pela sua própria família? Não com gritos, não com uma discussão, mas com uma única mensagem que dizia inequivocamente: você não pertence mais a este lugar. Lembro-me claramente do momento. Meu celular vibrou no balcão, a tela iluminando a cozinha escura como um farol. O nome Nathan, meu irmão. Tive que sorrir antes de atender. Pensei que fosse sobre gêmeos, ou se o DJ da festa deveria tocar jazz ou algo mais alto. O tipo de detalhe com o qual ele nunca se importou, mas sempre confiou em mim para resolver. Em vez disso, a mensagem foi curta, casual, quase descuidada. Está lotada pelo local. Não há mais espaço para você no casamento. Desculpe, não há espaço para mim. Pausa. Fiquei ali parada, olhando para as palavras até que elas se misturassem. Não parecia uma discussão. Não foi uma explosão. Foi como um canivete, apagado de sua vida com um simples estalar de dedos. Desde que me lembro, Nathan era o pirralho mimado, o centro de todas as histórias. Quando criança, ele sentava na primeira fila. Recebeu o último pedaço de bolo. Recebeu os aplausos. E eu aprendi a ficar atrás da cortina, silenciosamente, garantindo que tudo corresse bem. Foi isso que me tornei quando adulta também, uma organizadora de eventos. Construí minha empresa do zero. Eu vivia para o aroma de flores recém-colhidas em um salão de baile. O peso das taças de cristal alinhadas sobre as toalhas de mesa. O murmúrio nervoso dos convidados pouco antes da música começar. Eu adorava criar magia. Quando Nathan ficou noivo, pensei, finalmente, tenho a chance de dar a ele essa magia, de dar a ele uma lembrança que ele guardará com carinho. Dediquei 6 meses da minha vida ao casamento dele. Noites longas, telefonemas intermináveis, cada detalhe perfeito. Não exigi que ele usasse perfume porque era meu irmão, porque eu o amava. Mas aprendi que o amor é uma via de mão dupla. Quando liguei para minha mãe, esperando que ela ficasse brava comigo, ela apenas suspirou. Não leve para o lado pessoal, querida. É o dia dela. Não leve para o lado pessoal. Ela tinha tudo planejado. Eu não era apenas um hóspede sendo expulso. Era a base. Mas, para ela, eu era dispensável. E Nathan nem se mexeu. Ele disse que era apenas um jogo de números. Os sentimentos de um primo importavam mais do que os meus. E então, como se estivesse torcendo uma faca na minha mão, ele perguntou se eu ainda podia pagar a conta da floricultura. Trabalhar para ele. Pagar por ele. E ele desapareceu silenciosamente. Foi nesse momento que algo dentro de mim estalou. Os dias se passaram em uma névoa de humilhação. Eu repetia a mensagem na minha cabeça várias vezes. Às vezes eu acordava no meio da noite pensando que talvez eu tivesse imaginado, mas as palavras estavam sempre lá, queimando frias no meu telefone. Então papai ligou. No começo, sua voz era alegre, depois ele me pediu para contribuir com $2.000 para a entrada da nova casa de Nathan. Quando eu disse não, seu tom mudou. Não castigue seu irmão por um pequeno problema com os assentos, ele disse. Problema com os assentos? Era isso que chamavam de me apagar. A verdade me atingiu em cheio. Para eles, eu não era um filho, não era um irmão. Eu era um recurso, uma mão de obra gratuita, um caixa eletrônico com um sorriso. E ainda assim, tentei engolir, até ver as fotos. O Instagram do meu primo. A despedida de solteiro do Nathan virou um brunch em família no mesmo café que eu tinha escolhido. Os padrinhos de terno que eu tinha escolhido a dedo. Taças de champanhe erguidas. A legenda dizia, Esquadrão Classe A. Lá estava ele, Nathan, radiante no meio do shopping. E eu? Eu não fazia parte da equipe. Eu era o ajudante de palco. O cara que ajustou as luzes antes da cortina subir e depois foi expulso antes mesmo do show começar. Algo frio se agitou dentro de mim. Não tristeza, nem mesmo raiva, algo mais agudo. 10 dias antes do casamento, Nathan ligou novamente. Sua voz soava desesperada. A banda tinha cancelado. Ele me implorou para mudar isso. E pela primeira vez na vida, eu não mudei. Eu disse a ele calmamente, não sou mais sua organizadora. O silêncio do outro lado da linha era mais pesado do que qualquer grito. A questão é que Nathan nunca entendeu. Eu não apenas embelezo as coisas. Eu as administro. Eu escrevo contratos que me protegem. Cada local, cada florista, cada buffet assinou comigo, não com ele.
Marcos Reio Events LLC. Minha empresa, meu nome, cada depósito veio da minha conta comercial. E as letras miúdas diziam que os valores venceriam uma semana antes do casamento. Se eles não pagassem, os contratos seriam anulados. Eu tinha todo o poder. Eles simplesmente não perceberam. Então, com mão firme, criei os e-mails. Profissionalmente e educadamente, agendei o envio exatamente 7 dias antes do casamento. Por volta do meio-dia, as ligações começaram. O local, o buffet, a florista. Um por um, os pilares do seu dia perfeito ruíram. E quando meu telefone finalmente tocou, a voz de Nathan estava histérica. Você arruinou meu casamento. Mas eu não gritei. Eu não expliquei. Eu apenas disse a ele a verdade. Você me disse que não havia espaço para mim. Então eu fui embora. O silêncio que se seguiu foi o momento em que eles finalmente entenderam. Eles não tinham apenas me excluído de um casamento. Eles tinham me perdido completamente. Na manhã seguinte, enquanto o mundo deles mergulhava no caos, eu estava sentada no aeroporto, meu cartão de embarque para o Havaí na mesa, o vapor de uma xícara de café subindo, a luz do sol filtrando pelas janelas altas aquecendo meu rosto. Desta vez, eu não precisei conter a tempestade deles. E enquanto estava sentada lá, percebi algo que eu deveria ter sabido o tempo todo. Meu valor nunca foi deles, para dar ou receber. Era meu, construído por mim, protegido por mim. Eles me perderam naquele dia, e eu nunca olhei para trás. Às vezes, escolher a si mesma significa queimar o roteiro que outros escreveram para você. E às vezes significa ir embora antes que eles percebam que você estava carregando o palco.